Bem-vindo ao canal Reviravoltas do Destino. Sou o Alexandre. Uma nova história para si. É maior que Matilde queria filmar a fissura no teto antes que o mestre de obras chegasse. Mas o telemóvel ficou subitamente sem bateria. Ela tirou a velha câmara de vídeo do marido do armário e, acidentalmente, carregou no botão errado. No ecrã, Matilde viu-se a si mesma à mesa da cozinha, mas sentiu um arrepio imediato. Naquele dia, ela não se tinha sentado ali e nunca tinha dito aquelas palavras. E quando Matilde ouviu o que ela dizia na gravação: "Antes de começarmos, escreva de onde nos está a ver. Desejamos-lhe uma audição agradável." A manhã não começou como Matilde esperava. Acordou cedo. Antes mesmo do despertador, foi para a cozinha nos seus velhos chinelos de feltro, pôs a chaleira ao lume e levantou a cabeça para verificar se o canto por cima da janela estava novamente úmido. E foi então que a viu. Fina, escura, comprida, como a racha numa chávena velha, só que atravessava todo o teto. Ontem, de certeza que não estava lá. Ou estava, mas era tão pequena que não se notava, e durante a noite estendeu-se quase até ao candeeiro e virou em direção à parede. Matilde recuou um passo, depois dois, olhou mais uma vez e, baixinho, para si mesma, praguejou com aquela palavra inofensiva que só usava para coisas inanimadas. Um telhado com uma goteira, uma panqueca queimada, uma lâmpada fundida. A chaleira fez um clique, mas ela já se tinha esquecido porque a tinha posto ao lume. Abriu a gaveta debaixo da mesa, tirou uma agenda antiga, onde, com a caligrafia da sua mãe, estavam anotados os números de eletricistas, canalizadores e de um mestre de obras especialista em tetos, a quem a mãe chamava, de forma curta e respeitosa, Senhor Antônio. O Senhor Antônio já tinha falecido, mas o filho dele, também mestre de obras, trabalhava agora por toda a zona e Matilde já tinha recorrido a ele algumas vezes através de uma vizinha. Encontrou o número, pegou no telemóvel, marcou. O mestre de obras atendeu de imediato, como se estivesse à espera, com uma voz ligeiramente rouca, com aquela entoação breve e profissional que as pessoas habituadas a medir o dia não por horas, mas por chamadas, sempre têm. "Bom dia", disse Matilde. "O senhor veio cá à casa na primavera para mudar a tomada no corredor. Tenho aqui um problema no teto. Apareceu uma fissura comprida, a atravessar a cozinha toda." Ele ouviu, resmungou, fez umas contas de cabeça e pediu-lhe que enviasse um vídeo. "Assim", disse ele, "seria mais certo, para perceber o que levar e não fazer uma viagem em vão. Mas não me mande uma fotografia", especificou ele. "Preciso de ver o percurso dela. Pelo vídeo percebe-se logo onde há a estrutura e onde é só a tinta a instalar. Pode enviar?" "Envio, sim", prometeu Matilde. "Vou filmar agora mesmo." Ela desligou, apontou o telemóvel para o teto, carregou em gravar, e nesse preciso momento, o ecrã piscou uma barra vermelha e apagou-se. Ela carregou outra vez. Abanou-o na mão, como se isso pudesse ajudar, e só então percebeu que o telemóvel estava completamente descarregado. Tinha visto uma série até tarde na noite anterior, deixara-o na mesinha de cabeceira sem o carregador, a chamada para o mestre de obras de manhã, e pronto. E o carregador não estava no seu lugar habitual, na tomada ao pé do frigorífico. Matilde foi procurar. Lu espreitou no quarto, olhou atrás da mesinha de cabeceira, afastou a cama de tal forma que o soalho rangeu. No hall de entrada, abriu a gaveta da cômoda onde costumavam estar as chaves, as luvas e papéis diversos. Nada. Espreitou no escritório, onde Ricardo tinha a sua secretária antiga e todo o tipo de tecnologia, auscultadores, caixas de alguns aparelhos, um rato antigo sem fios, pens USB numa caixinha de metal de chá. O carregador do seu telemóvel podia estar em qualquer lado. Ricardo gostava de mudar as coisas de sítio, arrumar e depois não se lembrar onde. Ela remexeu nos papéis na secretária dele, encontrou o carregador do seu telemóvel antigo, aquele de teclas, mas o do novo não estava lá. Ligou ao marido do telefone fixo. O telefone de linha fixa ainda estava no corredor, numa pequena prateleira coberta com um naperon de crochê. Ricardo não atendeu. 5 minutos depois, ligou novamente. Só o som de chamada. Ele tinha uma reunião, tinha avisado, mas a Matilde sempre lhe pareceu que uma pessoa, se fosse mesmo preciso, encontraria 1 minuto. Pelo visto, não era assim tão preciso.
Está bem, disse ela em voz alta, para si mesma. Algo que fazia cada vez com mais frequência. Está bem, o mestre de obras provavelmente irá para outros clientes se eu não enviar o vídeo antes do almoço. E se ele não vier hoje? A fissura? Deus queira que não. A noite chegará a meio da parede, o teto começará a cair. E depois a vizinha de cima, a julgar pelos barulhos, virá reclamar com as obras. Pois claramente tem outra vez uma fuga de água algures. E Matilde, suspirando pesadamente, lembrou-se da câmara de vídeo. A velha câmara de vídeo do marido estava no armário do quarto, na prateleira de baixo, onde geralmente se guardam as coisas que dá pena deitar fora, mas que já não se usam. Ela enfiou lá a mão e encontrou primeiro uma caixa com decorações de Natal, depois uma pilha de toalhas felpudas velhas, daquelas que a mãe tinha trazido da aldeia. E entre elas, mesmo no meio, estava o estojo preto com a correia gasta. Matilde puxou. O estojo prendeu-se no canto da caixa. Uma bola de vidro lá dentro fez um som abafado. Ela afastou a caixa com cuidado, tirou a câmara e sentiu como era pesada. Pelos padrões atuais, um autêntico tijolo. Ricardo, em tempos, orgulhava-se muito dela. Comprou-a nos primeiros anos bons, quando começou a parecer que a vida estava finalmente a melhorar. Filmava tudo e mais alguma coisa. A primeira remodelação neste apartamento, ela própria, ainda jovem, a pintar as janelas, a avó a vir no ano novo e a rir-se do seu próprio prato de salada russa. Como iam para a casa da aldeia com a irmã, na altura ainda com a irmã, e a mãe a ralhar com as duas por se terem esquecido novamente de comprar açúcar. Depois, a câmara aborreceu-o, apareceram os telemóveis, depois outros telemóveis, depois ainda melhores. E a tecnologia, que em tempos fora uma alegria, mudou-se silenciosamente para o armário, como tudo o que deixa de ser útil a uma pessoa. Ricardo, de um modo geral, fazia isso com muitas coisas, e com pessoas, provavelmente também. Só que Matilde, na altura, tentava não pensar nisso. Sentou-se com a câmara na beira da cama, pousou-a nos joelhos e tentou ligá-la. O botão não cedeu logo. Teve de pressionar com mais força, com a unha, e depois outra vez. Algo lá dentro zumbiu baixinho, como se ela tivesse acordado um inseto antigo. O ecrã lateral primeiro piscou a branco, depois a preto, depois apareceram umas riscas coloridas. Matilde já estava a pensar que toda aquela ideia era em vão, que teria de ir à vizinha pedir-lhe o telemóvel emprestado. Mas, de repente, as riscas desapareceram, o ecrã ficou nítido e apareceu um menu. O menu era estranho, pouco familiar, com ícones minúsculos que Matilde não compreendia. Ela deslizou o dedo pelo pequeno joystick na lateral, carregou no primeiro ícone que lhe apareceu, na esperança de ir para o modo de filmagem. O ecrã piscou e abriu a galeria. Mas que raio, resmungou ela. Não é aqui. Queria carregar em voltar. Mas os seus dedos já não eram os mesmos da juventude. O botão era minúsculo, e Matilde, sem querer, tocou diretamente no primeiro ficheiro da lista. Ele ficou destacado numa moldura, pronto a ser reproduzido. O nome do ficheiro era curto, Confissão de Matilde. A princípio, ela olhou para as letras e não percebeu o que estava a ler. Leu outra vez. Confissão de Matilde. Ricardo, por vezes, gostava de legendas humorísticas. Podia legendar um vídeo da mesa de Ano Novo como golpe de Estado na cozinha e o vídeo do casamento do sobrinho como o fim da liberdade. Matilde até esboçou um leve sorriso. O hábito de se defender com um sorriso era mais forte do que qualquer surpresa. Provavelmente, era mais uma das suas brincadeiras antigas. Talvez aquele vídeo em que ela deixou cair um frasco de compota e depois andou a rastejar com um pano durante meia hora, enquanto ele ria por detrás da câmara e lhe pedia para dizer algo para a história. Ela carregou em reproduzir. Primeiro, apareceu um ecrã preto, depois ouviu-se um baque suave, como se alguém tivesse pousado a câmara em algo duro e não a tivesse largado imediatamente. Depois, a imagem apareceu, e foi aí que o sorriso de Matilde desapareceu. Desapareceu como se alguém o tivesse apagado com a mão. Era a sua cozinha. Não uma qualquer. Não uma antiga. Não a da remodelação, mas a sua cozinha atual, de hoje. A mesma mesa junto à janela. A toalha de plástico com um padrão de flores pequenas. Tinha-a comprado no outono anterior na feira. Ainda tinha regateado com a vendedora por causa de €1. A cortina que a própria Matilde tinha embainhado,
porque não havia daquele comprimento na loja. E no parapeito da janela, um pouco de lado, estava a sua chávena favorita com a asa partida. Aquela que ela há muito planeava deitar fora, mas nunca conseguira. Era a chávena da qual a mãe bebia quando vinha de visita. À mesa, estava sentada uma mulher. Matilde aproximou-se do ecrã, de tal forma que a câmara se inclinou ligeiramente nas suas mãos. A mulher não estava sentada de frente, mas ligeiramente de lado, de perfil para a objetiva, com a cabeça baixa de modo que o rosto quase não era visível. Sobre os ombros, tinha um lenço. Matilde reconheceu-o de imediato. Cinzento, com franjas, da mãe, aquele que ela usava quando sentia frio nos ombros e que há uma semana estava na sua cadeira do quarto. Por baixo do lenço, adivinhava-se uma camisola cinzenta, também dela, de Matilde, velha, de andar por casa, com as mangas ligeiramente esticadas. E até o cabelo da mulher estava arranjado exatamente da mesma forma que a própria Matilde o apanhava quando não lhe apetecia ter trabalho. Um coque rápido na nuca com uma madeixa solta na têmpora. Matilde abriu a boca para dizer alguma coisa, mas não disse nada. A garganta ficou seca. Deu por si a olhar para a toalha de plástico, para o canto da cortina, para a chávena, para tudo, menos para aquela mulher, por mais um segundo. A mulher na gravação mexeu-se ligeiramente. Ajeitou o lenço, pôs as mãos debaixo da mesa, como se lhe tivessem mandado escondê-las. Lá fora, na gravação, a manhã estava tão cinzenta como a de hoje. Lá fora, agora, na vida real, estava exatamente igual. Matilde virou lentamente a cabeça para a sua própria janela, para a sua própria cortina, e depois novamente para o ecrã. E a diferença entre o que via no quarto e o que via no pequeno ecrã da câmara começou a esbater-se, até se tornar uma película fina e trêmula. Os dedos de Matilde tremiam ligeiramente, mas ela não largou o botão. A mulher no ecrã, lentamente, como que a ganhar coragem, levantou a cabeça. Não completamente, não o suficiente para se ver o rosto, mas o suficiente para se perceber. Agora, ela vai falar. Os lábios tremeram, encheram-se de ar. E nesse momento, pelas costas de Matilde, desde o pescoço até a zona lombar, passou algo frio. Não uma corrente de ar, ainda não o medo, mas apenas a sensação de que alguém lhe tinha passado suavemente a mão entre as omoplatas e dito: "Vê." A voz na gravação soou primeiro baixa, como se a mulher estivesse hesitante. Depois tornou-se um pouco mais alta, mais firme, como se estivesse a ler de um papel pousado algures nos joelhos, debaixo da mesa. "Eu sou a Matilde", disse a mulher. "Decidi tudo sozinha. Ninguém me forçou. Peço que não culpem o Ricardo. Ele não tem nada a ver com isto. A casa da mãe tem de ser vendida e o dinheiro entregue a Margarida. Assim será justo." Matilde estava sentada na beira da cama, imóvel. A câmara tremia ligeiramente nas suas mãos, pesada, desconfortável, com aquela correia gasta que agora se cravava no seu pulso. Deu por si a suster a respiração e forçou-se a inspirar. O ar entrou com um assobio, como se estivesse constipada. "Durante muitos anos, escondi a verdade", continuou a voz. "A mãe, antes de morrer, queria dividir tudo em partes iguais. E eu tive medo. Tive medo de perder aquilo a que estava habituada, e fiquei com a casa para mim, e enganei a Margarida. Ela não tem culpa de nada. A culpa é minha. Só minha." A mulher no ecrã baixou ainda mais a cabeça. Os ombros tremeram, como se estivesse a soluçar, mas não chorou. "Se eu mais tarde começar a negar", disse ela, "não me ouçam. Tenho simplesmente medo de admitir em frente a todos. Será mais fácil para mim se já souberem de tudo. E se a Margarida me perdoar, aceitarei qualquer decisão dela, mesmo que ela queira vender a casa hoje mesmo." Nas últimas palavras, a voz tremeu. Não como treme uma voz real, mas como treme a voz de alguém que se esforça para que ela trema. Matilde ouviu-o imediatamente, mas ouviu-o como que através de um vidro, porque só agora começava a perceber o que deveria ter percebido desde o primeiro segundo. Não era ela. Ela não se tinha sentado àquela mesa ontem, nem anteontem, nem na semana passada, não se tinha enfeitado com o lenço da mãe para uma filmagem, não tinha cruzado as mãos debaixo da toalha de plástico, não tinha dito aquelas palavras, nem em voz alta, nem em sussurro, nem sozinha, nem na presença do marido. E o nome da irmã, ela não o pronunciava em voz alta há muito tempo. Há tanto tempo que agora, quando uma voz estranha disse Margarida,
Algo dentro dela estalou, como estala uma tábua de soalho velha sob o pé de alguém que se esqueceu que ela range. A gravação estava a chegar ao fim. A mulher no ecrã acenou mais uma vez, como que a concordar consigo mesma. Depois, uma mão no enquadramento ajeitou algo na câmara, e tudo se interrompeu. O ecrã ficou preto novamente. Embaixo, apareceu lentamente uma barra cinzenta e os números. A duração do ficheiro, a data da gravação. A data era de há uma semana, exatamente no dia em que Matilde tinha ido à casa de uma amiga noutra zona para ir buscar uma encomenda da feira, e só regressou ao fim da tarde. Ela pousou lentamente a câmara nos joelhos. Os dedos abriram-se por si. Depois, pegou novamente na câmara, carregou outra vez em reproduzir. Precisava de ver aquilo mais uma vez para acreditar no que tinha visto da primeira. Depois, mais uma vez. E outra. A quarta vez, Matilde já não olhava para a mulher. Olhava para o que a rodeava. O canto da toalha de plástico, a cortina, a chávena com a asa partida, a forma como a luz entrava pela janela. Tudo era dela. Tudo, até ao mais ínfimo pormenor. Até o pano de cozinha no gancho ao pé do lava-loiça, aquele com o galo bordado, que ela própria tinha pendurado há uns 2 meses, depois de o lavar. Então, sentou-se no chão. Simplesmente escorregou da cama para o tapete, pousou a câmara ao seu lado, abraçou os joelhos com os braços e olhou para a parede. Na parede não havia nada, apenas papel de parede com riscas finas. Mas ela precisava de olhar para algum lado, porque assim que fechava os olhos, tudo começava a desenrolar-se à sua frente de uma só vez. Primeiro de tudo, a Margarida, a irmã mais nova. Devia ter agora 53 ou 54 anos. Matilde já não se lembrava ao certo, porque 7 anos é muito tempo para se esquecer até de coisas tão simples. A última vez que vira a Margarida fora 9 dias após a morte da mãe, estavam à mesa, coberta com uma toalha preta, e a Margarida gritava-lhe por cima dos pratos e das chávenas de café. Gritava que Matilde lhe tinha tirado tudo. A mãe, a casa, a vida, que ela, Margarida, sempre fora a que sobrava, enquanto a mais velha, como sempre, se tinha arranjado, e que agora, Matilde que se engasgasse com aquelas paredes, e que a ela, Margarida, nunca mais a esperassem. Matilde, na altura, ficou em silêncio, não porque não tivesse nada para responder, mas porque a mãe jazia no caixão na sala ao lado, e a Matilde parecia-lhe que, se abrisse a boca naquele momento, a mãe ouviria e ficaria ainda mais atormentada do que em vida. Mais atormentada por ouvir as filhas a dividirem a casa no seu próprio velório. E na verdade não era nada disso. Era tudo completamente diferente. A mãe vivera os últimos 5 anos em casa de Matilde, não porque não gostasse da mais nova, mas porque Matilde e Ricardo tinham um quarto a mais, enquanto Margarida, no seu pequeno apartamento, mal tinha espaço para a sua própria família. As pernas da mãe começaram a falhar, depois a memória, depois o coração. Matilde levava aos médicos, esperava nas filas, conseguia vagas, discutia com as enfermeiras, comprava medicamentos que não havia na farmácia e procurava através de conhecidos. À noite, levantava-se se a mãe começava a tossir ou a chamar. Dava-lhe de comer a colher quando a mãe já não conseguia segurar no garfo. Dava-lhe banho, trocava-lhe a roupa, cortava-lhe as unhas, penteava-lhe os cabelos brancos e ralos e falava-lhe baixinho sobre trivialidades, porque as conversas acalmavam a mãe. Margarida não vinha todas as semanas, nem todos os meses, mas quando podia, trazia um saco com compras. Beijava a mãe na testa, sentava-se com ela 1 hora e meia, e depois ia-se embora com os olhos secos e um ressentimento geral, pela doença, pelo apartamento, pela Matilde, pelo facto de não a terem convidado a ela para morar ali. E de cada vez que se ia embora, olhava para a Matilde como se fosse culpa dela a mãe ter envelhecido. E quanto à casa, a história era ainda mais simples. A casa na aldeia, aquela onde cresceram, onde a mãe cultivava tomates e gerânios nos parapeitos das janelas, onde o pai, enquanto foi vivo, consertava a cerca e discutia com o vizinho por causa da macieira. Essa casa, a mãe deixou-a a Matilde, não porque quisesse prejudicar a mais nova, mas porque Margarida, há 20 anos, já tinha recebido dinheiro da mãe para um apartamento. Na altura, no início dos anos 90, quando tudo era assustador e incerto, a mãe vendeu parte da herança da avó, deu todo o dinheiro a Margarida,
E a Margarida, pela sua própria mão, escreveu uma declaração a dizer que tinha recebido a sua parte, que já não tinha direito à casa na aldeia e que não tinha quaisquer reclamações contra a irmã. A declaração foi guardada num baú antigo. A mãe dizia: que fique aí, para ficarem as duas mais tranquilas. E depois do funeral, Matilde abriu o baú, tirou o papel, mostrou-o a Margarida. A Margarida nem olhou, empurrou-o. Disse que papéis são papéis e justiça é justiça. E foi-se embora, batendo com a porta. E agora, 7 anos depois, alguém, com muito cuidado, muita paciência e de forma muito dissimulada, tinha montado uma pequena armadilha a partir dessas velhas mágoas. Matilde já compreendia tudo isto com a cabeça, mas o peito ainda lhe subia e descia, como se tivesse corrido uma montanha. Ricardo pronunciou este nome para si mesma, e soou diferente do habitual. Não meu querido Ricardo, não meu marido, mas assim, Ricardo, separado de tudo o resto, como o nome de um estranho. Nos últimos meses, ele voltava cada vez mais à conversa sobre a casa da mãe dela, como que de passagem, ao jantar, ao chá, durante a série, dizendo que o telhado tinha goteiras, que a cerca estava a cair, que os vizinhos diziam que alguém andava a saltar para o quintal, que os impostos tinham de ser pagos de qualquer maneira. E a Margarida, claro, estava magoada. E não era humano manter a casa quando a irmã estava sozinha noutra cidade. Matilde respondia sempre o mesmo: não vou vender a casa. É a última coisa que me resta da mãe. Ricardo não discutia. Apenas acenava, suspirava e dizia: bem, tu é que sabes. E uma semana depois, começava de novo. Por outro lado, como se estivesse a tentar chaves diferentes para a mesma fechadura. E ainda aquele almoço de família. Começou a falar dele há umas 3 semanas. Que já era a altura de reunir toda a gente na casa da mãe para recordar condignamente. Que há muito não viam a família, a tia de outra aldeia, os primos. E, acima de tudo, que era preciso fazer as pazes com a Margarida. Família é família. Ele dizia-o de forma tão convincente, tão bondosa, que Matilde até começou a pensar: será que é mesmo a altura? Será que já passou tempo suficiente? Agora, ela percebia o que ele esperava daquele almoço. O rosto na gravação mal se via, é verdade. Mas Ricardo não precisava que alguém examinasse os pixels. Precisava de uma voz familiar, de uma camisola familiar, de uma cozinha familiar, o lenço da mãe e uma dúzia de familiares à mesa. A tia, os primos, os vizinhos, aqueles que acreditam imediatamente nos seus ouvidos e olhos, e só depois começam a investigar. O cálculo não era que todos acreditassem incondicionalmente na gravação. O cálculo era que Matilde ficasse confusa, começasse a gritar que não era ela, começasse a justificar-se perante todos. E uma pessoa que se justifica, a família considera-a sempre culpada, mesmo que tenha razão. Ele não convidou a Margarida como espectadora, mas como testemunha viva da mágoa. Que se sentasse ao lado, com o rosto sombrio. Que a família visse a quem se estava a fazer justiça. A própria Margarida nem sabia que a gravação seria mostrada como a confissão voluntária de Matilde. A ela, Ricardo disse outra coisa. Tu vais simplesmente dizer aquilo que ela própria tem medo de dizer. Margarida pensava que a gravação era um apoio temporário, e que seria ela própria, ao vivo, a acusar a irmã perante a família. E no meio desta confusão, do desnorte de Matilde, do silêncio de Margarida, do zó da tia Valentina, a venda da casa já poderia ser apresentada não como um desejo de Ricardo, mas como o restabelecimento da justiça. Ele até, provavelmente, preparou um discurso sobre a consciência, sobre a memória da mãe, sobre o facto de não se poder viver na mentira. Matilde levantou-se lentamente do chão. As pernas estavam dormentes. As costas doíam. Aproximou-se da câmara, pegou nela novamente. Agora, não precisava de acreditar, mas de compreender. Já tinha acreditado há muito, algures entre o segundo e o terceiro visionamento, mas compreender como tinham feito era outro trabalho à parte. Ligou novamente a gravação. Desta vez, avançou frame a frame, com toques curtos, como o próprio Ricardo a tinha ensinado em tempos, mostrando-lhe a câmara então nova. Frame. A mulher sentada à direita. Frame. A mulher inclinou ligeiramente a cabeça. Frame. A mulher mexeu o ombro, o lenço deslizou uns 2 centímetros. Foi aqui que Matilde parou e aproximou o rosto do pequeno ecrã,
tão perto que quase lhe tocou com o nariz. De lado, na têmpora esquerda, onde o cabelo geralmente cobre a pele, onde ninguém, exceto os mais próximos, alguma vez olhava, ali, por um breve instante, via-se uma pequena cicatriz clara, fina, curva, como um crescente. Uma cicatriz tão discreta que só é notada por quem se lembra de como apareceu. Matilde lembrava-se. Tinham na altura 10 e 11 anos, ou 9 e 10. A mãe estava a trabalhar na horta, o pai a serrar qualquer coisa no quintal, e no quintal crescia uma ameixeira velha. Os frutos ainda não estavam maduros, verdes, azedos, mas ambas já os desejavam ardentemente. Subiram as duas. Matilde, como a mais velha, ia à frente. Margarida atrás dela. O ramo partiu-se não sob Matilde, mas sob a irmã. Margarida soltou um ai, caiu, bateu com a têmpora na borda de um banco de madeira. Havia muito sangue. A mãe correu da horta, largando a enxada. O pai levou-a nos braços para dentro de casa. Não levaram pontos. Resolveu-se com desinfetante e uma ligadura apertada, mas a marca ficou. Pequena, discreta, mesmo na têmpora. Matilde, nessa tarde, ficou sentada ao lado da irmã na cama durante meio serão, a soprar para o desinfetante para não arder. Margarida soluçava e pedia-lhe que contasse uma história. Matilde contava, inventando à medida que falava, e a sua própria história acalmava mais do que a irmã. Parecia-lhe que, se parasse de falar, Margarida assustar-se-ia novamente. Ela estava sentada com a câmara nos joelhos, a olhar para aquela pequena cicatriz, e sentia uma dor quase física, não por ter sido enganada, mas porque, algures, noutra cidade, a irmã mais nova, a quem em tempos acalmara depois de uma queda da ameixeira, estava agora sentada na sua cozinha, de Matilde, com a sua camisola, a proferir com a sua voz palavras de outra pessoa. O primeiro pensamento foi: não pode ser. Margarida, claro, ficou magoada, gritou, foi-se embora. Mas vestir-se com a roupa de outra pessoa e falar com a voz de outra pessoa palavras de outra pessoa, isso já não é mágoa, é outra coisa. E depois, Matilde lembrou-se de como Margarida estava naquela última vez, como os seus lábios tremiam quando dizia: tu tiraste-me tudo. Como olhava para Matilde, não com ódio, mas com uma espécie de prontidão desesperada para acreditar em qualquer coisa, só para não admitir que a mãe não a tinha prejudicado em nada. E então, para Matilde, ficou claro. Não forçaram a Margarida. Persuadiram a Margarida, convenceram-na. Alguém, com muita paciência, muita suavidade, de forma muito familiar, explicou-lhe que ela tinha razão, que a irmã mais velha tinha escondido tudo, e que ele, esse alguém, estava disposto a ajudar a restabelecer a verdade. Alguém? Bem, claro. Era óbvio quem. Matilde pousou a câmara na cama, saiu do quarto e foi ao escritório de Ricardo. Abriu a gaveta da sua secretária. A de cima, aquela onde ele guardava pequenas coisas, adaptadores, pens USB, alguns cabos. Remexeu ali, tentando não mover nada do lugar. Encontrou o adaptador de que precisava, pequeno, preto, para um cartão de memória. Retirou o cartão da câmara. Os dedos já quase não tremiam. Inseriu-o no adaptador, e o adaptador no seu portátil, que estava na sua cômoda, no seu quarto, e quase sempre silencioso. O portátil demorou a arrancar. Enquanto carregava, Matilde ainda teve tempo de ir à cozinha, olhar para o teto com a fissura, lembrar-se do mestre de obras, do telemóvel, do carregador. E tudo isso lhe pareceu agora uma tal trivialidade que mal se conteve de um riso curto e seco. No cartão não havia apenas um vídeo. Havia vários. A tal confissão de Matilde era a primeira. Os outros não tinham nome. Apenas números e datas. Ela abriu o segundo. No ecrã, via-se um pedaço da sua própria cozinha, mas filmado de um ângulo diferente. A luz não incidia da forma habitual. Alguém tinha colocado um candeeiro à direita da janela, para não haver sombras. No enquadramento, de costas para a câmara, estava Ricardo. Ele estava a ajeitar algo, inclinado sobre a mesa. As vozes eram abafadas, mas perceptíveis. Está suficientemente parecido? Perguntou uma voz feminina fora do enquadramento. Mais baixa do que na primeira gravação, mais real. Matilde reconheceu-a de imediato, e ao reconhecê-la, percebeu que, até aquele segundo, ainda esperava ter se enganado. Suficientemente,
respondeu Ricardo. A sua voz estava irritada. Profissional. Um tom que ele nunca usava com ela. O principal é não olhares diretamente para a câmara. Mantenha a cabeça baixa, as mãos debaixo da mesa, e não ajeites o lenço mais do que o necessário, se não vê-se o pescoço. E se perguntarem depois, não perguntam. Eu próprio digo tudo, tu só gravas. O resto é trabalho meu. Dizes isto à família, depois eu ponho a gravação e ela já não prova nada. A casa vendemo-la de qualquer maneira. Matilde estava sentada, com as mãos no teclado, imóvel. Não porque estivesse chocada. O choque já tinha passado algures antes, ainda na segunda gravação, ou talvez antes, na cicatriz na têmpora. Simplesmente, agora tudo se encaixava. E dessa clareza crescente, sentia um grande silêncio interior. Demasiado silencioso para alguém cuja vida dos últimos 7 anos acabara de se desmoronar. Com cuidado, sem pressa, copiou todos os ficheiros para uma pen USB, retirou o cartão, inseriu-o de volta na câmara, fechou a tampa, verificou se todas as configurações estavam como antes, o menu, o som e o último ficheiro da lista. Levou a câmara para o armário, pousou-a entre a caixa com as decorações de Natal e a pilha de toalhas, exatamente como estava. Enfiou a pen no bolso do roupão, depois sentou-se na beira da cama e ficou muito tempo a olhar pela janela. Lá fora, via-se o pátio, o asfalto cinzento, os baloiços, 2 corvos num fio. Tudo como sempre. Nenhum sinal. Ela compreendeu 2 coisas. A primeira, que agora sabia onde estava a armadilha. A segunda, que ela e Ricardo iriam cair juntos nessa armadilha, só que ela teria uma pen no bolso. E ele, a certeza de que a mulher não sabia de nada. Pela primeira vez nos últimos meses, Matilde não sentiu medo, mas algo denso, pesado, calmo, algo que lhe fazia falta há muito tempo. Levantou-se, foi ao telefone no corredor, levantou o auscultador e ligou ao mestre de obras. Pediu desculpa, disse que enviaria o vídeo mais tarde, se possível amanhã. O mestre resmungou, concordou. Depois, Matilde voltou ao quarto, sentou-se novamente ao portátil e começou a pensar onde poderia estar a velha agenda da mãe. Precisava da morada de Margarida. Durante a noite, Matilde quase não dormiu. Não se virou na cama, não chorou, não foi à cozinha beber água. Simplesmente ficou deitada do seu lado da cama, virada para a parede, a ouvir a respiração regular de Ricardo ao seu lado. Ele tinha chegado tarde do trabalho, comeu as costeletas aquecidas, disse que estava cansado, deu-lhe um beijo algures na têmpora e adormeceu logo, como sempre. E agora, ela ouvia a sua respiração, regular, calma, a respiração de um homem que não duvida de nada, e espantava-se apenas com uma coisa: como é que durante tantos anos adormecera com aquele som e não ouvira nele nada de estranho? A agenda da mãe foi encontrada na gaveta debaixo da cômoda, debaixo de uma pilha de lenços. A mãe anotava lá tudo: números de telefone, moradas, aniversários de parentes distantes, receitas de bolos, o número do centro de saúde. A morada de Margarida estava escrita com a caligrafia da mãe, antiga, inclinada para a esquerda, com uma tinta que em alguns sítios já tinha desbotado. Outra cidade, vizinha, a 3 horas de autocarro. Fritou ovos para Ricardo. Serviu-lhe chá. Perguntou a que horas o esperava para o jantar. A sua voz era firme, até demasiado firme, mas Ricardo não notou nada. Ele, de um modo geral, há muito que não notava nada nela, e agora, por dentro, ela estava tão calma que nem as mãos lhe tremiam quando lhe cortava o pão. Ele saiu, beijou-lhe o topo da cabeça, disse habitualmente: "Não tenha saudades." Matilde acenou. Esperou que a porta do elevador batesse atrás dele. Vestiu-se, pegou na mala, guardou lá a pen, a cópia da declaração que na véspera tinha retirado com cuidado da pasta antiga com os papéis da mãe, e saiu de casa. O autocarro arrastava-se lentamente. Pela janela, estendiam-se campos cinzentos, depois aldeias de veraneio, depois uma ponte longa sobre um rio onde, em tempos, na infância, ela e a Margarida tinham nadado até ficarem com os lábios roxos. Matilde olhava pela janela, mas via principalmente não o que estava do outro lado do vidro, mas a sua própria cozinha. Só que agora, quem estava sentada nela não era Matilde, mas Margarida, com a sua camisola. E essa imagem não queria desaparecer,
como se estivesse gravada nos seus olhos por dentro. A cidade para onde Margarida se mudara era descuidada, tranquila, daquelas onde, na mesma rua, coexistem um prédio novo e um barracão em ruínas. Matilde andou muito tempo pelos pátios, perguntando aos transeuntes os números das casas, porque as placas tinham caído. Encontrou a entrada certa, subiu a pé até ao quarto andar, porque o elevador não funcionava. Na escadaria, cheirava a batata cozida e a umidade de prédio. As portas estavam gastas, com a tinta a descascar, e na de Margarida ainda havia um pedaço de fita cola velha, que alguém provavelmente, em tempos, tinha usado para colar anúncios. Matilde ficou em frente à porta durante 1 minuto. Não estava a ganhar coragem. Já a tinha ganho na véspera. Queria apenas que o coração parasse de bater tão forte, porque já não batia de nervosismo, mas de uma mistura de cansaço da viagem, de uma dor antiga, do medo de que Margarida não abrisse, e de um sentimento estranho, quase esquecido, de que, por detrás daquela porta, estava sua própria irmã. Tocou a campainha. O botão da campainha estava fundo. Teve de pressionar com força. Lá dentro, ouviu-se um tilintar. Ouviu-se o ranger de uma cadeira. Depois passos. A porta entreabriu-se, presa pela corrente. Pela fresta, Matilde viu um pedaço de rosto, amassando o rosto, uma madeixa de cabelo, um olho. Aquele olho, a princípio, olhou para ela sonolento, depois arregalou-se, depois ficou assustado. Tão assustado que a Matilde quase sentiu pena dela. Tu, disse Margarida em voz baixa. A porta estremeceu, prestes a fechar-se. Matilde conseguiu meter a mão na fresta e dizer apenas uma frase. Não a preparara de antemão. Saiu-lhe naturalmente, porque numa noite, aquela frase tornara-se o centro de tudo para ela. Eras tu que estava sentada na minha cozinha? Margarida parou. A porta ficou suspensa na corrente. Do outro lado da porta, fez-se um grande silêncio. Depois, ouviu-se um suspiro longo e entrecortado. A corrente tilintou. A porta abriu-se. Margarida estava de pé, com uma camisola velha de andar por casa, de chinelos nos pés descalços, e não levantava os olhos. O cabelo estava apanhado num rabo de cavalo ralo. Na têmpora, a tal cicatriz, com a pele um pouco mais clara. Matilde olhou para aquela cicatriz e não sentiu raiva, mas uma ternura inesperada e ardente, que imediatamente reprimiu para não desatar a chorar no limiar da porta. Entra, disse Margarida com uma voz estranha. Só que não tenho a casa arrumada. O apartamento era pequeno, um T0. No hall de entrada, no cabide, 2 casacos, ambos velhos. Na cozinha, uma mesa coberta com uma toalha de plástico desbotada, 2 bancos, um frigorífico com um motor barulhento. No parapeito da janela, um frasco com cebolas a germinar e uma tábua de cortar de madeira velha. Cheirava a algo frito do dia anterior. A vida normal de uma mulher solitária que há muito não espera visitas de ninguém. Margarida sentou-se num dos bancos. Matilde em frente. Pela primeira vez em 7 anos, estavam à mesma mesa. A mesa era estranha. A cidade era estranha. O apartamento era estranho. Mas os rostos de ambas eram os seus, familiares, e tão parecidos que já não conseguiam desviar o olhar uma da outra. Não vou negar, disse Margarida, e finalmente levantou os olhos. Os olhos estavam vermelhos, mas não de lágrimas, e sim de insônias. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde virias. Só pensei que primeiro ias gritar. Não vou gritar, disse Matilde. Pena. Se eu estivesse no teu lugar, gritaria. De repente, ela suspirou convulsivamente, pousou as palmas das mãos na mesa, como se quisesse apoiar-se nela, e acabou por falar alto, não aos gritos, mas com a angústia de quem há muito guardava justificações dentro de si. E o que é que eu havia de fazer, Matilde? Que a mãe viveu contigo nos últimos anos? Eu sei, mas ela vivia contigo não porque não me quisesse ver. Para este apartamento, ela gesticulou para as paredes. O dinheiro mal chegou, só para o comprar. E aqui não há onde viver. O quarto é um só. Eu própria durmo no sofá. E onde é que eu ia pôr a mãe? Na cozinha? Eu ia visitar, lá quando podia. Tu não te lembras disso. Para ti, era mais conveniente pensar que eu não ia. Lembro-me, disse Matilde em voz baixa. Ei sobre a caça. Achas que fui eu que inventei isto? Que fui eu ter com ele? Foi ele que veio ter comigo. Matilde. O Ricardo bateu-me à porta há 1 ano. Como tu agora,
Disse que tu estavas a sofrer, que choravas à noite, que supostamente tinhas medo de admitir que a mãe queria dividir tudo e que tu escondeste os papéis. Matilde, em silêncio, tirou da mala uma folha dobrada em 4, a tal cópia da declaração, aquela onde, 20 anos antes, Margarida escrevera pela sua própria mão que tinha recebido a sua parte em dinheiro. Desdobrou cuidadosamente a folha, alisou-a com a palma da mão e pousou-a na toalha de plástico, entre elas. Margarida calou-se a meio da frase. A princípio, nem olhou. Empurrou a folha com o cotovelo para o lado, como se fosse um prato mal colocado. Depois acabou por olhar de esguelha. Depois, pegou na folha com as 2 mãos. Leu durante muito tempo. Leu não como se lê um documento alheio, mas como se lê a própria caligrafia, reconhecendo letra por letra. Os lábios mexiam-se. Uma veia pulsava-lhe na têmpora. É a minha letra, disse ela em voz baixa. É. Fui eu que escrevi isto. Tu. Margarida pousou a folha, baixou a cabeça, baixou os ombros, cobriu o rosto com as mãos e ficou assim muito tempo, imóvel. Matilde não a apressou. Que olhasse para dentro de si, que visse tudo por si mesma. Matilde já não tinha forças para lhe explicar o que já estava escrito pela sua própria caligrafia. Ele disse que esta declaração não existia, disse Margarida, sem tirar as mãos do rosto. Que tu a tinhas rasgado, que a mãe, na verdade, nunca me tinha dado nada, e que o apartamento me tinha sido comprado pela irmã da avó, não pela mãe. Que eu tinha confundido as coisas com o tempo, que me era mais conveniente lembrar-me assim. A irmã da avó. Pois ele sabe que eu não quero pensar nesse dinheiro. Sempre me senti desconfortável por pensar que a mãe me deu. Parecia-me que fiz pouco por ela. E ele transformou esse meu desconforto em conveniência. A mãe, dizia ele, não te deu nada. Tiveste mais sorte. A ti, a mãe amava-te mais, dizia ele. Ela finalmente baixou as mãos. O rosto estava molhado, mas ela parecia nem ter notado. E eu acreditei, Matilde. Sei que é vergonhoso, mas acreditei. Era-me mais fácil acreditar que a mãe te amava mais do que acreditar que eu própria lhe liguei pouco durante toda a vida. Matilde permaneceu em silêncio. Não tinha nada a responder a isso. Estava sentada a olhar para um pequeno vaso com flores artificiais no parapeito da janela e a pensar. A minha irmã tem no parapeito da janela margaridas de plástico poeirentas, e eu tenho gerânios que rego todas as manhãs. E durante tantos anos consideramo-nos culpadas por algo que nenhuma de nós tinha. Como é que concordaste? Perguntou finalmente Matilde, com agravação. Margarida ficou em silêncio. Depois começou a falar lentamente, como se estivesse a recordar não as suas ações, mas as de outra pessoa. Ele veio visitar-me mais umas 2 vezes. Trouxe compras, ajudou-me a escolher um frigorífico novo. O velho fazia um barulho infernal. Falava de forma simpática, como um parente. Repetia sempre que era preciso ajudar-te, que tu própria te estavas a atormentar, que se alguém de fora dissesse a verdade por ti, sentir-te-ias mais aliviada. E a verdade, ele recontava da forma que lhe era conveniente. De repente, ela sorriu. Um sorriso cansado, amargo, mas não para Matilde, mas para si mesma. Ele disse-me, Margarida, tu és tão parecida com ela, ninguém vai notar a diferença. Vai simplesmente dizer aquilo que ela própria tem medo de dizer. Não haverá tribunal, não haverá nada. Só perante a família, para que ela finalmente se livre desse peso, e o dinheiro da casa, ficas com ele. Tu precisas mais. E sabes o que é mais assustador, Matilde? Naquele momento, pareceu-me justo. Não porque quisesse o dinheiro, mas porque me pareceu que, finalmente, alguém estava do meu lado. Alguém dizia em voz alta que eu era a vítima. Foi por isso que quis concordar. Não pela casa, mas para que alguém dissesse, tu não tens culpa de teres ido embora naquela altura. Matilde acenou lentamente. Não aprovava, mas compreendia. A camisola, disse ela. O lenço, tu não os podias ter tirado de lá. Ele deu-mos já lá, disse Margarida em voz baixa. Tirou-os de um saco, disse que eram teus. E o lenço da mãe, quando o vi, quase recusei. As mãos começaram a tremer. Ela fechou novamente os olhos. E filmaram. Matilde, na tua casa, na tua cozinha. Ele levou-me lá quando tu não estavas. Disse que tinhas ido passar o dia todo à casa de uma senhora noutra zona para ir buscar uma encomenda da feira. Assim que entrei, as pernas falharam-me.
Reconheci a tua chávena com a asa partida, o pano de cozinha com o galo. Pensei que ia desmaiar. E ele apressava-me. Ajeitava a luz. Dizia: senta-te de lado. Baixa a cabeça. Mãos debaixo da mesa. Estivemos lá 1 hora, talvez 1 hora e meia. Depois, ele pôs tudo de volta como estava. A camisola no armário, o lenço na cadeira do quarto. Eu nem sabia que ele depois ia buscar a sua câmara antiga. Ele disse-me que ia filmar com o telemóvel. Matilde pousou as mãos na mesa, cerrou os punhos, abriu-os. Precisava de fazer algo com as mãos para não se levantar e começar a andar de um lado para o outro naquela pequena cozinha. Ele pagou-te? Não. Margarida levantou os olhos. Prometeu uma parte da venda da casa. Senti-me desconfortável a perguntar. Fingi que não era por dinheiro. Mas, claro, no fundo, também era por dinheiro. De repente, ela começou a chorar. Não como se chora para os outros verem, mas como se chora na solidão, quando se pensa que ninguém está a ver. Desmoronou-se silenciosamente, pousando a cabeça sobre as mãos. Os ombros tremiam. Matilde, a princípio, ficou imóvel. Depois acabou por se levantar, contornar a mesa, sentar-se ao lado no outro banco e pousar a mão entre as omoplatas da irmã. A mão pousou como se fosse sobre alguém muito pequeno. Os ombros de Margarida eram magros, ossudos, estranhos, e ao mesmo tempo, os mesmos da infância, apenas com o peso acrescentado de 7 anos perdidos. Não chores, disse Matilde. Agora não. Ainda teremos tempo para chorar. Tu odeias-me? Perguntou Margarida em voz baixa, sem levantar a cabeça. Não sei, disse Matilde com sinceridade. Provavelmente, devia, mas já não tenho forças. Ficaram assim muito tempo, em silêncio. Lá fora, algures no pátio. Umas crianças gritavam. Depois, um homem ralhou com um cão. Depois, voltou o silêncio. Margarida soluçou mais uma vez, limpou o rosto à manga da camisola e levantou os olhos. E agora? Perguntou ela. Queres que eu própria conte a toda a gente? Vou contigo ter com a família, sento-me e conto tudo. Que pensem de mim o que quiserem. Matilde ficou em silêncio. Tinha vindo ali sabendo o que ia dizer. Durante toda a viagem de autocarro, pensara nisso, e na sua cabeça formara-se um plano. Mas agora, com a irmã sentada à sua frente, todo aquele plano tinha de ser dito em voz alta. E em voz alta soava mais assustador do que na sua cabeça. Vais contar, disse Matilde. Só que não da forma que pensas, e não quando ele espera. Margarida levantou a cabeça. No domingo, ele vai reunir a família na casa da mãe, continuou Matilde. Todos, a tia, os primos, os vizinhos. Provavelmente, já está a pôr a mesa, já está a preparar o discurso. Ele pensa que vai pôr aquela gravação e que eu vou começar a chorar à frente de todos. E então tu, se fores, vais acreditar definitivamente que eu roubei tudo e que a casa pode ser vendida. É isso que ele espera. Eu não vou lá, disse Margarida rapidamente. Vais, disse Matilde em voz baixa. Só que não vais sozinha. Vais comigo. E não vamos lá de mãos a abanar. Ela tirou a pen da mala, pousou-a na toalha de plástico ao lado da declaração. Aqui está tudo. A confissão que ele filmou. E o que ele te dizia por detrás da câmara, como ajeitava a luz, como te obrigava a ficar em silêncio, como prometia que a casa seria vendida de qualquer maneira. Ele esqueceu-se que a câmara antiga grava tudo. Margarida olhava para o pequeno pedaço de plástico preto como se não fosse uma pen, mas a sua própria vida, enrolada na palma da mão. Tu queres que mostremos tudo isto à frente deles? Vamos mostrar, disse Matilde. Mas primeiro, vamos gravar outro vídeo. O nosso, teu e meu. Como as coisas são. O que aconteceu naquela altura, há muitos anos. O que se passou com a mãe. O que aconteceu este ano. Vamos simplesmente sentar-nos à mesa e dizer a verdade. Sem lenço, sem luzes, sem uma cozinha alheia. Ela fez uma pausa. E no domingo, quando ele puser o vídeo dele, em vez dele, vai passar o nosso. Margarida acenou lentamente com a cabeça. Depois, acenou outra vez. Depois, pousou a mão sobre a pen e cobriu-a, como se a estivesse a aquecer. E se ele perceber, antes do tempo? Não vai perceber, disse Matilde. Ele há muito que deixou de notar qualquer coisa em mim. Combinaram os pormenores. Quem se sentaria onde, quem diria o quê? Que Margarida chegaria na véspera, ficaria em casa de uma vizinha para que Ricardo não a visse antes do tempo.
Que fariam a gravação na casa dessa mesma vizinha, na sua cozinha, com uma câmara de telemóvel normal, sem truques. Que falariam com as suas próprias palavras. E não com frases feitas. Porque as frases feitas, como se viu, eram a arma de Ricardo, e elas tinham de ter outra. Quando Matilde se preparou para ir embora, já tinha escurecido lá fora. Na cozinha, acendeu-se a luz amarela de uma única lâmpada sob um abajur. Margarida levantou-se, foi até a porta, hesitou e de repente abraçou a irmã mais velha. Abraçou-a de forma breve, desajeitada, mais encostando a testa ao ombro do que propriamente abraçando. Mas dentro de Matilde, despertou algo que ela não sentia há 7 anos. Desculpa-me, disse Margarida em voz baixa, algures para o seu colarinho. Depois perdoamo-nos uma à outra, respondeu Matilde igualmente baixo. Primeiro, fazemos o que temos a fazer. Ela saiu para a escadaria, desceu os degraus, saiu para o pátio. Já tinha escurecido. As luzes acendiam-se nas janelas. Algures uma televisão estava ligada. Cheirava a fogueira. Alguém queimara folhas. Matilde caminhou lentamente para a paragem do autocarro. E pela primeira vez em muitos meses, não sentiu sob os pés aquela película fina e trêmula sobre a qual, afinal, andara todo este tempo. A terra, finalmente, tornara-se firme. No domingo de manhã, na casa da mãe, cheirava a bolos. Ricardo chegou antes de todos. Ainda no sábado à noite, trouxe uma caixa com compras, uma toalha de mesa nova, trouxe até flores num vaso, um gerânio, vermelho, viçoso, e pousou no parapeito da janela da sala grande, como se tivesse passado a vida inteira a fazer aquilo. Matilde chegou de manhã, calma, com uma camisola azul escura, o cabelo apanhado num coque. Cumprimentou-o exatamente como cumprimentara a vida toda, e Ricardo não notou nada. Ele estava completamente absorvido nos preparativos, a arranjar as cadeiras ao longo da mesa comprida, a ajeitar os garfos, a mudar os pratos de sítio, como se o local exato onde a faca ficasse dependesse de lhe acreditarem ou não hoje. A família começou a chegar por volta do meio-dia. A primeira a chegar foi a tia Valentina, prima da mãe, gorda, com uma mala pesada onde, como sempre, tinha algo comestível para o caso de ser preciso. Depois, chegou o primo com a mulher. Depois a vizinha, a tia Nina, a mesma em cuja casa Margarida pernoitara na véspera, mas ninguém sabia disso. A vizinha entrou calmamente, cumprimentou, olhou nos olhos de Matilde por um breve segundo e desviou o olhar. Foi o suficiente. Matilde percebeu. Estava tudo pronto. A mesa foi se enchendo gradualmente. Serviram a sopa, puseram os bolos. Alguém trouxe um licor, alguém trouxe conservas. As conversas eram as habituais. Sobre a horta, sobre a cerca do vizinho, sobre o facto de os preços terem subido outra vez. Ricardo sentava-se à cabeceira da mesa, servia, oferecia mais, contava anedotas. Ele estava hoje demasiado simpático, demasiado atencioso. Ria um pouco mais alto do que o normal. Tocava na mão de Matilde com mais frequência do que o habitual, como que a lembrar a todos. Vejam, estamos juntos. Somos uma família. Matilde respondia-lhe com um sorriso sereno e pensava que nunca antes se sentara à mesma mesa com uma pessoa tão estranha. Quando os bolos já estavam a meio e o licor ia na segunda ronda, Ricardo afastou o prato, pousou os cotovelos na mesa e suspirou. Um suspiro longo, pesado, como suspiram as pessoas que estão prestes a dizer algo importante. À mesa, fez-se mais silêncio. Minha família, disse ele. Pensei que hoje não era a altura. É um dia de festa, não é um velório, não há motivo. Mas não se pode mais ficar em silêncio. Não se pode. A tia Valentina pousou a colher. O primo franziu o sobrolho. A vizinha, a tia Nina, barrava calmamente manteiga numa fatia de pão. Na nossa família, há já 7 anos que há uma ferida, continuou Ricardo. Matilde e Margarida, irmãs de sangue, não se veem, não se falam. E tudo por causa desta casa, por causa da casa da mãe. Pensei muito sobre qual delas tinha razão. E agora, perdoem-me, percebi que ninguém tem razão, exceto a mãe. E a mãe já não está cá. Portanto, temos de ser nós. Ele olhou para Matilde. Nos seus olhos, havia algo muito parecido com compaixão. Matilde olhava para ele como se, pela primeira vez, visse quão bem uma pessoa consegue fazer uma cara de pena. A própria Matilde contou-me, continuou Ricardo. Recentemente,
À noite. Não conseguia mais guardar para si e gravou isto numa câmara, para não voltar atrás depois. Ela, sabem, é daquelas que hoje diz uma coisa e amanhã assusta-se. Por isso, foi ela mesma que pediu. Mostra à família, se for preciso. A tia Valentina soltou um "ah". A mulher do primo levou a mão à boca. Ricardo levantou-se, foi ao aparador, tirou a câmara antiga, a tal, pesada, com a correia gasta, ligou-a à televisão que estava na cômoda. O comando assentou-lhe na mão de forma confortável, habitual. Matilde, disse ele suavemente, só não fujas. É preciso fazer, Lu, uma vez. Matilde não respondeu. Olhava em frente, para a toalha de mesa. O ecrã da televisão piscou. Apareceu a introdução. O nome do ficheiro apareceu em letras grandes, para que todos vissem. Confissão de Matilde. Um suspiro percorreu a mesa. Alguém virou a cabeça para Matilde. A tia Valentina abanou a cabeça. Ricardo estava de pé junto à televisão, com os ombros ligeiramente descaídos, como se lhe fosse penoso mostrar tudo aquilo. E depois, no ecrã, apareceu algo completamente diferente. Não a cozinha com a toalha de plástico de flores, nem a camisola cinzenta, nem as costas curvadas. A mesa, coberta com uma simples toalha de plástico branca, estavam sentadas duas mulheres, lado a lado, ombro a ombro, sem lenços, sem penteados, sem nada de supérfluo. Matilde e Margarida. Ricardo piscou os olhos uma vez, depois outra. O comando na sua mão tremeu, o dedo deslizou para um botão, mas ele não carregou. Ainda não estava a perceber. Eu sou a Matilde, disse a mulher no ecrã. Quero dizer perante todos que nunca gravei a confissão que vos iam mostrar hoje. Não estive sentada na minha cozinha com o lenço da mãe. Não disse que escondi a verdade. Nunca enganei ninguém. A tia Valentina pousou lentamente a colher. O primo virou-se de corpo inteiro para a televisão. O meu nome é Margarida, disse a segunda mulher no ecrã. Sou a mais nova. Fui eu que estive sentada naquela cozinha, com a camisola dela, com o lenço da mãe. Foi o Ricardo que me pediu, ele veio visitar-me muitas vezes. Disse que a minha irmã me tinha roubado, que a mãe queria dividir tudo em partes iguais. Que a declaração que eu própria escrevi, há 20 anos, não existia. Eu acreditei, porque queria acreditar. À mesa, ninguém se mexia. Ricardo estava de pé junto à televisão, e via-se como seus dedos ficavam brancos no comando. No ecrã, apareceu um breve frame congelado. O tal da confissão. A mulher de lado, o lenço caído. Na têmpora, uma pequena cicatriz clara, fina, como um crescente. Esta cicatriz, disse Margarida no ecrã, tenho-a desde criança. A Matilde não tem. Ambas subimos a ameixeira. Eu caí, bati com a têmpora. A Matilde depois ficou o serão todo ao meu lado a soprar para o desinfetante. Perguntem à nossa tia. Ela lembra-se. A tia Valentina acenou repetidamente com a cabeça. Lembro-me, disse ela em voz alta, como se fosse preciso confirmar naquele preciso momento. Lembro-me disso, minha querida, e lembro-me da tua mãe, de como foi contigo para a cidade. No ecrã, apareceu outro trecho, outra gravação. Ricardo de costas para a câmara, inclinado sobre a mesa. A voz fora do enquadramento, feminina, mais baixa do que na confissão. Está suficientemente parecido? Ricardo, irritado. Suficientemente. O principal é não olhares diretamente para a câmara. Mantenha a cabeça baixa, as mãos debaixo da mesa. Mais um pouco de interferência. Depois, novamente a sua voz. Dizes isto à família, depois eu ponho a gravação e ela já não prova nada. A casa vendemo-la de qualquer maneira. Na sala, fez-se um silêncio tão profundo que se ouvia o ranger de um ramo seco da macieira contra o vidro da janela. Ricardo estava de pé junto à televisão e segurava no comando como se fosse a única âncora que lhe restava. O bolo na mesa arrefecia. O licor nos copos tremia com uma ondulação fina, porque alguém dos presentes batia com o pé no chão. A tia Valentina virou lentamente a cabeça para Ricardo. Depois, o primo, depois a vizinha, depois todos os outros. Assim se viram as pessoas na rua quando ouvem atrás de si um som que não deveria ter acontecido. Ricardo recompôs-se. Jor, isto é mentira, disse ele. Disse ele. Como que a limpar algo que há muito já não estava lá. Isto é mentira, disse ele. Elas combinaram. Não estão a ver? Foi a própria Margarida que veio ter comigo. Ela mesma.
Pediu-me ajuda. Contou-me coisas sobre a Matilde que eu não queria acreditar. E agora, claro, vai culpar-me a mim de tudo. A Matilde convenceu-a. Ele falava depressa. Demasiado depressa. As palavras atropelavam-se umas às outras. Virou-se para a tia Valentina, depois para o primo, à procura de um rosto que se suavizasse. Mas os rostos olhavam para ele em silêncio. O telhado tem goteiras, disse ele. Já mais baixo. A cerca está a cair. Os impostos. Quem vai manter esta casa? Quem? A Matilde. Eu. Sou o único aqui a dar o litro para que esta casa se mantenha de pé. Devia ter sido vendida há muito tempo, com juízo. E elas armam-me este espetáculo. Ricardo, disse a tia Valentina em voz baixa. Senta-te. Ele não se sentou. Olhou para Matilde. Matilde olhava para ele calmamente. E nessa calma não havia nem triunfo, nem raiva, apenas uma clareza muito cansada. Sabes, disse ela em voz baixa. Nem sequer te vou responder. Já não me importa o que vais dizer agora. Ela levantou-se, foi até a cômoda, tirou o cabo da televisão, enrolou-o cuidadosamente e pousou-o ao lado da câmara. A casa da mãe, disse ela, virando-se para a mesa, vai ficar onde a mãe a deixou. Ninguém a vai vender. Nem eu, nem a Margarida. E quem tentou pôr-nos uma contra a outra para, na confusão, vender as nossas paredes, não volta a entrar nesta casa. Ricardo abriu a boca. Fechou-a. Abriu-a outra vez. A tia Valentina, lenta e pesadamente, levantou-se da mesa, aproximou-se dele e, em voz baixa, sem gritar, disse: Vai-te embora, Ricardo. Vai-te daqui. Não te envergonhes mais. Ele ficou mais um segundo, olhou para a mesa. Ninguém o olhava nos olhos, exceto Matilde. Pegou no casaco da cadeira, vestiu-o de forma desajeitada, saiu para a entrada e ouviu-se o portão do quintal a bater, depois o roncar de um motor. Depois, tudo ficou em silêncio. À mesa, o silêncio durou muito tempo. Depois, a tia Valentina sentou-se, serviu-se de um licor, bebeu-o de um só trago e limpou os olhos com o canto do avental. O primo tossiu. Disse algo incompreensível, mas simpático. A vizinha, a tia Nina, levantou-se, aproximou-se de Matilde, abraçou-a pelos ombros e não disse nada. 20 minutos depois, Margarida entrou no quintal. Esperara muito tempo na rua, junto ao portão, e só atravessou o limiar quando a tia Nina saiu e lhe acenou brevemente. Na entrada, Margarida hesitou, limpou os pés no capacho, da mesma forma que o fazia em criança, com esmero, com a borda do sapato. Depois, entrou na sala. A família virou-se para ela. Ela estava de pé junto à porta, magra, com um casaco velho, os ombros descaídos. A tia Valentina olhou para ela, suspirou e foi a primeira a dizer: Vem para aqui, Margarida. Há lugar. Margarida aproximou-se da mesa, sentou-se ao lado de Matilde. Não se aconchegou, não chorou, simplesmente sentou-se. Matilde serviu-lhe chá na chávena da mãe com a asa partida. Tinha-a trazido de propósito hoje. Guardara-a no aparador de manhã. Margarida segurou na chávena entre as mãos, como que a aquecê-las depois de uma longa viagem. Mais tarde, Margarida levantou-se, aproximou-se do baú antigo junto à parede, o mesmo onde em tempos estiveram os papéis da mãe, e passou a mão pela tampa. O baú estava poeirento, com os cantos gastos, mas sólido. A mãe dizia sempre, disse Margarida em voz baixa, sem se dirigir a ninguém em particular: não ouçam mais os estranhos do que uns aos outros. E eu ouvi. Perdoem-me. A tia Valentina acenou com a mão, como que a afastar aquele perdoem-me. Vive, disse ela. Simplesmente vive como deve ser agora. A mãe não gostava de desculpas demoradas. Escureceu formiga. A família foi-se embora lentamente. Alguém levava restos de bolo. Alguém ajudava a lavar a louça. Alguém simplesmente ficava sentado na varanda a fumar no escuro. Matilde e Margarida ficaram sozinhas na cozinha, a lavar os pratos em silêncio, passando uma a outra o pano de cozinha limpo. Não falaram do principal. Falaram do telhado, de que a cerca precisava de ser consertada, de que o gerânio que Ricardo trouxera devia ficar, apesar de tudo. A flor não tinha culpa de nada. Um mês depois, Ricardo foi à cidade onde Matilde vivia. Tocou a campainha. Ficou muito tempo na escadaria, porque ela não abria. Depois acabou por abrir,
presa pela corrente, como em tempos Margarida fizera. Matildezinha, disse ele através da fresta, eu percebi tudo. Estava errado. Não peças o divórcio. Vamos conversar. Matilde olhou para ele através da corrente e viu um homem que ainda pensava que, se dissesse as palavras certas com a voz certa, poderia fazer tudo voltar a ser como era. Já conversamos, Ricardo, disse ela em voz baixa. Para a câmara. Chega. E fechou a porta. A velha câmara de vídeo, ela não a deitou fora. Levou-a para a casa da mãe, subiu ao sótão e pousou-a na prateleira de cima de um armário antigo, onde ninguém vai mexer sem necessidade, não como um troféu, não como um monumento à traição, mas como uma lembrança silenciosa e pesada. Às vezes, a verdade não se revela quando uma pessoa a diz na nossa cara, mas quando, acidentalmente, carregamos no botão errado e vemos como, à nossa própria mesa, alguém já se preparava para viver a nossa vida em nosso lugar. Obrigado por ter acompanhado esta história. Escreva nos comentários o que achou. Se gostou, partilhe e siga para mais narrativas.